Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que teremos na aula? Aula 2. Objetos de conhecimento, elementos da linguagem, detalhamento, os elementos constitutivos da produção artística, escala monocromática e policromática. Vamos à aula de hoje? Olá! Chegamos à nossa aula sobre elementos da linguagem. Sim, e já perceberam que nós temos cores. Por quê? A cor, a tinta, a pintura, as linhas, tudo está em nós, ao nosso redor. Tiramos desde cedo as cores da natureza, nos divertimos e colorimos. Mas será que estamos retribuindo? Sim, nossa consciência com a natureza, de onde provém tudo isso, todas essas cores? Realmente, desde as cores primárias, secundárias, terciárias. Sim, a natureza nos dá isso. E hoje, além dessa consciência com o nosso meio ambiente, vamos entender um pouco dessas cores, das suas teorias, das produções e, claro, daquilo que sentimos, vemos e ouvimos. Por que não? A cor também? Ela também traz som. Então vamos começar pela pintura? Vamos lá perceber que a pintura ela traz pra gente a questão da técnica. Porém, dentro da pintura existem várias técnicas. E quando falamos dessas técnicas, vamos utilizar vários instrumentos. Instrumentos esses que vão ser utilizados para ajudar na mistura das tintas. E quando falamos dessas tintas, vamos perceber que é necessário ter um aglutinante e um corante. Isso precisa ocorrer essa mistura. Assim, vamos ver que as tintas são compostas, desses corantes e aglutinantes. E isso é um tipo de tinta que nós vamos perceber que ela passa por um solvente, assim ela se torna líquida. E assim, precisa estar sendo dissolvida. Então, para nós termos o que chamamos dessa tinta, vamos perceber que é necessário ter essa mistura. Então, quando falamos de corantes, vamos perceber que eles são os materiais que dão a cor para isso. Por isso, corantes. Dessa forma, vamos também olhar que eles partem daquilo que falamos há pouco, da natureza, minerais, animais, vegetais e até mesmo hoje podemos ver os artificiais produzidos em laboratório. E os aglutinantes? Vão ser aqueles materiais que vão ajudar a trazer essa cor para o papel, a tela ou a parede. Então, vamos dizer que são as substâncias que funcionam como uma cola, que ela vai ser usada para compor e dar a liga, assim fazendo aquele pigmento e aquela base que nós conhecemos como pintura. E isso pode ser o quê? A resina de uma árvore, a gema do ovo. Quem aqui, lá na pré-escola, não experimentou se lambuzar todo, fazer mistura? Isso tudo é porque vocês estavam utilizando essas duas composições. Assim, vamos ter exemplos de aglutinantes também, aqueles utilizados lá na época da escola, com até mesmo a própria cola plástica, tá bom? Então, assim, percebemos que as tintas, elas possuem várias formas. Vamos conhecer algumas? Olha só. Vamos perceber que quando falamos das tintas, temos a tinta aquarela, que é aquela diluída em água, que ela fica mais clarinha. Temos a tinta guache, que são vários graus diluída em água, e ela também é uma tinta mais pastosa. Temos também a tinta nanquim, que ela passa a ser mais líquida, e ela também era muito utilizada para a escrita chinesa. A acrílica, que possui vários graus de diluição, pigmentos, resinas e tem uma secagem mais rápida. E temos a nossa famosa tinta a óleo, que não pode ser diluída em água e essa já demora para secar.
Essa tinta a óleo é o que vamos também ver muito nas pinturas antigas utilizadas nas paredes e nos grandes quadros. Muito bem, mas será que é só isso? Opa! Temos aqui uma participação importante. Sim, a luz e a sombra. Os dois lobos. Exatamente. Tudo e nada são faces da mesma moeda. Ou seja, os dois lobos habitam em nós. A luz e a sombra passam a ser um fenômeno. E sem luz, não há sombra. Então, vejamos os dois tipos básicos de sombra na pintura. Vamos perceber que existe aqui a sombra projetada e a sombra própria. Sim, onde a sombra projetada, ela passa a ser o objeto iluminado, projetando uma sombra que passa a ser um plano. E assim nós conseguimos ver sobre outro objeto. E a sombra própria, aquela formada do próprio objeto, no lado oposto à fonte de luz. Só na teoria, um pouco complicado? Vamos ver a imagem. Olha só, quando falamos dessa sombra própria, é aquela sombra em que ele está exatamente atrás, percebe? Olha só. E quando falamos dessa sombra projetada, temos o ponto de luz que ele incide e ele cria a sombra. É por isso que ela é projetada, porque ela precisa vir daquele foco de luz. E quando falamos da sombra própria, não especificamente vai ser a partir de um ponto de luz, mas ela vai passar a ser no próprio objeto. Então, vamos conseguir perceber que quando falamos dessa sombra, vamos estar falando também de onde estamos olhando o foco de luz. A área iluminada na sombra é muito importante, porque quando conseguimos enxergar de onde vem a luz, vamos conseguir perceber para onde essa sombra será projetada. Certinho? Vamos então avançando? E aqui vamos dar uma observada também que temos vários tipos de sombra. Vejam o vídeo. Conseguimos perceber aqui as diferenças de sombra a partir de cada técnica do pontilhismo, da pintura. E vai percebendo que alguns são bem nítidos e outros eles são mais suaves. E olha o foco de luz. No chapado a gente já consegue perceber no próprio objeto e na projetada. Então, quando falamos dessa sombra, não é apenas deu a luz e projetou a sombra. Você precisa perceber que quando falamos disso na pintura, na arte, vamos enxergar também as técnicas para o próprio sombreado. Por exemplo, você já experimentou fazer aquelas letras para o trabalho com aquelas sombras, um contorno? Aquilo também é uma sombra. Você estava já fazendo nas letras a sombra. E cada vez que você coloca uma técnica diferente, vai percebendo que isso passa sim a se modificar e dar um efeito para o desenho ou para a letra. Então, a sombra ela não é apenas algo estético, mas ela também pode mudar o significado, o sentido daquela mensagem. E claro, dependendo do contexto, trazer mais beleza. Porém, vamos continuando. Percebendo aqui quando a gente fala dessa cor, né? As cores podem ser associadas a distintos significados simbólicos em diversos contextos históricos e culturais. Então, cada cultura e até mesmo cada pessoa pode atribuir sentidos diferentes a cada uma delas. Sim, a partir do momento em que nós percebemos que eu nem sempre vou gostar da cor que a minha colega gosta, quer dizer que ali tem muito mais do que apenas só o significado da cor. Tem uma questão cultural, tem a personalidade, o simbolismo, vários contextos por trás. Então,
Por serem capazes de construir sentidos, as cores também costumam ser usadas para provocar emoções, expressar sentimentos, transmitir ideias. Mas o modo como cada um sente ou percebe essas cores é o que atribui a elas, que pode variar. Então, vamos perceber também aqui a questão das características das cores? Sim, a luz do sol contém todas as cores, conforme o horário do dia ou a época do ano, ela pode ser percebida de modo diferente. Por exemplo, no entardecer percebemos a luz avermelhada. A percepção também que temos as cores que depende da questão da iluminação a partir de um objeto, do modo que ele reflete aos nossos olhos, como enxergamos há pouco a questão da luz própria ou da luz da sombra projetada. Então, desse modo, vamos entender um objeto branco é aquele que vai refletir todo o espectro de luz. Já um objeto preto é aquele que absorve todas as cores. Isso é um fenômeno também compreendido como ausência de cor. A experiência de Newton nos mostra isso, que ele trouxe a partir de um feixe de luz de um prisma transparente. Então, vai a partir daí ser chamado de espectro solar. Vejamos, olha aqui. Ele fez uma experiência em que ele utilizou um cristal e colocando sob o foco de luz, com espectro de luz, passou-se ali as cores que hoje chamamos como cores do arco-íris. Sim, então ocorre a projeção da luz. Por isso, hoje dizemos que o branco ele é aquilo que pode ser visto como a junção de todas as cores e o preto como a ausência de cor. Vamos perceber isso mais detalhado. Olha só, quando eu falo dessa incisão da luz, falo de uma luz branca. Essa luz branca é chamada de espectro de luz. Então, é o feixe de emissão eletromagnética que são invisíveis aos olhos humanos e que varia do vermelho ao violeta. Assim, vamos perceber essa variação de cores, do vermelho ao violeta. E isso não vai funcionar se nós pegarmos qualquer material. Ele utilizou aqui um prisma de vidro, por exemplo, que assim você consegue enxergar. Não é qualquer material. Por exemplo, se você colocar o plástico e for tentar fazer, vai funcionar? Muito provavelmente não. E depende ali também da incisão, da posição, certinho? Mas lembra que eu falei da questão da onda eletromagnética? Olha só, quando eu falo dessa questão da frequência, vamos perceber que ocorre também a questão daquilo que nós conseguimos enxergar. Então, quanto maior essa onda, ou seja, o comprimento de onda, né, do vermelho, do verde, do azul, incide e reflete o branco. Como o comprimento de onda do amarelo é muito próximo ao verde, também podemos ver além da teoria RGB, que é ali o vermelho, o amarelo, o azul, né, nas cores primárias. Então, isso também tem relação. Nós não conseguimos perceber essas ondas a olho nu, mas conseguimos ver a distinção ali, a diferença das cores. Por isso, vamos ter essa variação das cores. Muito bem, então falamos bastante sobre cor. E o preto está onde nessa história? Sim, o preto hoje podemos ver que ele é visto como ausência de cor. Falamos isso há pouco. Isso é verdade ou é mentira? Muito bem. Isso tudo depende da teoria que você escolher. Como assim? Acabamos de ver que o preto poderia ser ausência de cor. Pois é, mas aqui vamos perceber que existem duas teorias relacionadas à cor. Temos a cor luz e a cor pigmento. Vamos lá? Quando falamos dessa questão das cores, é importante distinguir aqui que a cor luz é aquela conhecida como cor energia, então ela vai ser direta da luz. Por outro lado, a cor pigmento é aquela que reflete um objeto, ou seja, é aquela que nosso olho detecta. Então a cor luz é associada a objetos que emitem luz. E quando falamos
disso, vamos ter o exemplo da nossa tecnologia, dos computadores, televisores, lanternas e a cor pigmento, aquelas cores de tinta, desde quando os homens, lá na época das cavernas, faziam sua própria tinta, ou os nossos povos originários. Então, ficou claro aqui? Vamos continuar avançando. Então, que vale a pena notar que a cor luz é o oposto da cor pigmento. No entanto, no âmbito desses casos aqui das cores primárias, essas cores primárias são as cores puras, e isso a gente não se discute. Então, quando falamos que elas são divididas, também elas podem ser combinadas, e assim elas vão derivar outras cores. Vejamos. Aqui temos as 3 cores luzes básicas. Lembra que eu falei ainda agora a distinção entre cor luz e cor pigmento? Estamos vendo aqui a questão da cor luz. Por quê? Porque ela vai dar origem também ao que hoje usamos bastante na nossa tecnologia, na questão do digital, e é o que também está presente quando vamos começando a fazer a nossa arte dentro do digital. Mas seguindo, vamos perceber que no meio temos o quê? O branco, não é o preto. Então, se você estivesse fazendo a mistura dessas cores com a cor pigmento, ela estaria preta no meio. Como estamos fazendo a mistura dessas cores luzes, nós temos a cor branca no meio. Então, esse sistema ativo de cores luz nos mostra ali que o branco é obtido como a soma de todas as cores. Enquanto nesse outro esquema, vamos perceber também a questão do sistema que chamamos de subtrativo, que são as cores tinta, que aí temos 3 cores, olha só, a magenta, ciano e o amarelo. Sim, e na tinta, a cor preta é obtida como todas as cores, como falamos há pouco. Olha só mais atentamente nesse zoom. Percebe que quando falamos aqui, vamos estar olhando que temos um triângulo. E quando falamos dessas cores primárias, vamos perceber aqui, ó, que eu tenho um triângulo de cabeça para baixo. São algumas cores que vamos estar trazendo para serem as cores dentro da teoria da cor luz. E em seguida, olha só como eu consigo trazer também. Ah, professora, esqueci quais são as cores primárias e secundárias. Faz uma estrela que você vai lembrar. Você tem o azul, vermelho, verde e tem a magenta, cianito e o amarelo. A soma de tudo isso é o branco. Muito bem, vamos perceber isso de forma mais clara num videozinho que vai ficar mais claro pra gente? Olha só, quando eu tenho o círculo monocromático, estamos falando aqui das cores primárias, que é vista como o amarelo, o vermelho e o azul. Esse círculo cromático, nós vamos dizer que ele é usado para praticamente tudo, não só quando estamos falando aqui na questão da pintura. Podemos utilizar ele no nosso dia a dia, para vestimenta, para maquiagem, para várias combinações. E quando falamos da cor secundária, são aquelas que são derivadas, a mistura. Então temos o laranja, lilás, o verde. Olha a estrela que falamos há pouco. Então, eu faço um triângulo para cima, cores primárias, triângulo para baixo, cores secundárias, e as terciárias, aquelas que estão do lado. E assim você vai conseguir lembrar e não precisa exatamente ficar decorado. Mas no que isso vai me influenciar, professora? Então vamos perceber que quando falamos dessa questão da cor, existe também a questão dos valores para isso. Sim, temos aqui a questão da matiz, que traz a questão da posição da cor no círculo cromático. E temos a questão do tom ou luminosidade, que vai trazer a variação entre o claro e o escuro. E a saturação, a intensidade, é a pureza da cor. E quanto menos pura, mais acinzentada.
Onde você usa isso? Muitas das vezes quando você vai editar sua foto para postar nas suas redes sociais e nem sabe que você está fazendo ali o quê? Mexendo na base da matiz, luminosidade ou saturação de cor. Muito bem, vamos ver agora isso parte por parte. Percebe que aqui estamos vendo o conjunto, mas vamos devagar. Vamos perceber que dentro do geral, olha só, falamos aqui que eu tenho a estrela para baixo e para cima. Para cima, cores primárias. Para baixo, cores secundárias. E as terciárias? Olha esse círculo de fora. Mas já ouviram falar? E a cor quente, a cor fria? Ou quem nunca brincou? Tá quente, tá frio. Sim, isso vem das cores também. Quando falamos dessas cores frias, são as cores que possuem mais o azul, o preto. Então, vamos trazer aqui uma referência ao inverno. Quando falamos das cores quentes, vamos ter mais o laranja, o vermelho. E vamos usar como uma estação? O verão, o outono. Muito bem. Vamos perceber agora que eu posso fazer combinações. Eu posso ter aqui a tríade. A partir do ponto central dessa estrela que falamos há pouco, eu consigo encontrar combinações de tríade. Então, bem no meio da estrela, eu consigo combinar. E essas cores, elas vão se conversar bem, não vão ficar confusas. Quando eu falo das cores complementares, são cores que também vão combinar, porém elas serão bem diferentes, contrastantes. Por exemplo, o azul e o amarelo. Mas elas são complementares. Uma é quente, outra é fria. Mas elas vão trazer ali uma combinação. Elas vão se completar. Temos as cores análogas. Sim, aquelas que vão estar uma do lado da outra. Assim também utilizamos o degradê. Vamos falar do compositor. E aqui eu vou estar combinando essas cores que não vão estar exatamente do lado, mas eu posso pular 3 casas desse círculo cromático e ainda assim essas cores vão se conversar. E claro, tudo isso, como falamos, está no nosso dia a dia. Olha só, quando eu falo do significado das cores, o vermelho, quando você está num filme que vai ter aquela cena de terror ou está acontecendo alguma coisa, fecha e vem ali uma iluminação mais avermelhada. Então, isso traz ali a questão da expansão, da excitação, estimula. O laranja, que é aquela coisa vibrante, energética, o amarelo que traz o brilho, o positivo, o verde, a questão da jovialidade, inspira. O azul, a tranquilidade, já perceberam que quando a gente fala de educação utilizamos muito o azul? Traz a questão da calma, da confiança, da segurança. É o que o conhecimento nos traz. Violeta, vamos falar da espiritualidade, da criatividade. E quando falamos do monocromático, pode ser o preto ou o cinza, que pode estar relembrando ali a questão da elegância, neutralidade, ou mesmo o branco com a sua simplicidade. O marrom, que traz também a questão da confiança, associada a um conforto. Então percebe que tudo isso está no nosso dia a dia, não é algo distante do nosso cotidiano, por isso também é importante darmos atenção a essas cores. E assim, após todo esse conhecimento das cores, passamos a colocar a cor na pintura, nos desenhos e nas telas. Como podemos ver nos quadros dos grandes artistas, temos o quadro de Van Gogh. Percebam que ao lado nós temos uma paleta? Sim, esse quadro chamado Noite Estrelada de Van Gogh, ele possui ali uma mistura de cores, em que percebe que tem do amarelo ao azul, da cor quente à cor fria. E isso tudo vai para além. Mostra que também conseguimos perceber, sentir. Quando você olha para esse quadro, você fica imerso, certo? Então vamos perceber que a noite estrelada, ela traz uma predominância do azul
E podemos perceber também ali um movimento sinuoso. E assim é como se nós estivéssemos quase que ouvindo esse vento na noite, percebendo que existe uma paisagem. Sim, paisagem sonora. Então, vamos ver agora um pouco mais? Sim, avançando, vamos conhecer agora a paisagem sonora. Muito bem. Percebeu? Sentiu? Conseguiu quase que estar lá nessa noite estrelada, sentindo o vento, a brisa daquele dia? Sim, a paisagem sonora. Conceito criado por Murray Schafer. E ele nos traz isso desde a década de 90. Em suas pesquisas, ele procurou diferenciar sons de ruídos. Para ele, ruído é qualquer som que interfere ou atrapalha aquilo que se quer ouvir. Então, alguns sons podem estar ali soando como agradáveis, outros desagradáveis, mas é interessante entender que tudo que é ruído, que é som, ele pode ser algo que nós também sentimos. E um assobio, por exemplo, ele é considerado um ruído irritante e uma música relaxante que pode ser escutada por outros. Então, cada um vai ter ali o seu agrado. Porém, quando falamos isso, vamos perceber que vai não só para aquilo que conseguimos ouvir, quase conseguimos ver e conseguimos sentir e perceber. Então, ao estabelecer as noções de paisagem, Schafer nos mostrou a questão também da percepção do ouvido humano, que sugere para nós escutar e analisar cotidianamente esses sons ao nosso redor, como o som da chuva ou até mesmo o cachorro, o latido de um cachorro. Olha só, o som é uma vibração que se propaga no ar, no líquido, nos sólidos. Então, ele vem por ondas. Quando o seu cachorro começa a latir, você está ali ouvindo a vibração e você tem uma reação. Então, temos características desse som, que é altura, duração, intensidade e timbre. A altura é a característica que determina esse som, que pode ser grave ou agudo. A duração, que passa do tempo de vibração. A intensidade é o volume. O timbre é a característica, aquela voz da pessoa. Então, na importância aos detalhes, tenha-se ali o ouvido atento. É importante sentir, perceber e ver o som, a música e a paisagem, as cores. Olha só, aponta seu celular para esse QR Code e você vai conseguir ver um vídeo em que vai mostrar bem isso. E isso mostra que o som e a cor e a paisagem e tudo que você vê é arte e você não precisa separar. Isso tudo se conversa. E assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje. E com essa experiência de luz, som, cor, paisagem sonora, e que você possa agora enxergar a cor do som e que você também se permita perceber. E tudo isso que você faz, os sons que você produz, a cor, tudo isso é arte. Está no nosso dia a dia, mais perto de nós. Basta conseguirmos enxergar que as cores, elas estão a todo momento nos mandando informação e nós estamos retribuindo. E estamos produzindo som e interferindo também no nosso meio, não apenas sendo receptores, mas artistas, aqueles que estão produzindo. Dessa forma, espero que o som, a cor e a arte de hoje tenha chegado da melhor forma até você. E chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima!